Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos retomar os nossos estudos do Livro dos Médiuns. E, meus irmãos, uma preparação antes de irmos para o livro. Essa pandemia, ela veio a calhar. Porque, apesar de a minha vida inteira estar estudando a doutrina, esse período parece que eu intensifiquei mais o estudo. E muito mais coisas vêm surgindo. E eu coloco isso para passar para vocês o seguinte. A doutrina espírita, ela necessita realmente da nossa devida atenção. Do aprofundamento, como Jesus diz, olhos de ver, em tudo aquilo que nós estamos vendo. Mas tenha certeza de uma coisa. Se nós nos atermos ao que está dentro dos livros de Allan Kardec, a gente vai aprender como deve. O nosso cuidado são com outros livros que vêm e que a gente precisa, com o conhecimento dessa base, observar o que esses livros trazem, quais os objetivos destes livros. Então, a doutrina espírita é a doutrina da razão. Quer dizer, a doutrina espírita pede para que a gente raciocine, reflita mesmo. Ah, não, foi quem disse foi Inácio. Peraí, vamos saber se o que ele disse procede. Não, quem disse foi o espírito tal. Peraí, calma. Vamos saber se procede. E, dentro disto, antes de nós adentrarmos ao capítulo, eu vou fazer uma leitura do discurso, de uma parte do discurso de Allan Kardec na renovação do ano social de 1862. A parte desse discurso que eu quero passar para vocês é o seguinte. Veja só, Kardec está fazendo um discurso na Sociedade Espírita de Paris, falando sobre o ano que passou. Mesmo assim, nesse discurso, ele ensina, ele orienta. E, iniciando o que Kardec diz, abre aspas. Mas há um ponto mais importante ainda, sem o qual este ensinamento não teria produzido senão pouco ou nenhum fruto. O ensinamento dos espíritos. Sabemos que todos os espíritos estão longe de ter a soberana ciência e que podem se enganar, que frequentemente emitem suas próprias ideias, que podem ser justas ou falsas, que os espíritos superiores querem que nosso julgamento se exerça em discernir o verdadeiro do falso. Isso é importante. O que é racional do que é ilógico. É por isso que não aceitamos jamais nada de olhos fechados. Não se saberia, pois, nela ter ensinamentos proveitosos sem discussão. Mas como discutir comunicações com médiuns que não suportam a menor controvérsia, que se ferem com uma nota crítica, com uma simples observação e que acham mal que não sejam aplaudidos em tudo o que obtêm, fosse mesmo maculado com as mais grosseiras heresias científicas? Essa pretensão estaria deslocada se o que escrevem fosse o produto de sua inteligência. É ridícula, desde que não são senão instrumentos passivos, porque se assemelham a um ator que se melindra se fossem achados maus os versos que está encarregado de recitar. Se o próprio médium, não podendo se melindrar com uma crítica que não o atinge, pois o espírito
que se comunica, que se fere e que transmite sua impressão ao médium. Por isso mesmo, esse espírito traz sua influência, uma vez que quer impor suas ideias pela fé cega e não pelo raciocínio, ou o que vem a ser o mesmo, uma vez que quer, nessa disposição, estar sob o império de um espírito que merece pouca confiança, desde que mostre mais orgulho do que saber. Também sabemos que os espíritos dessa categoria afastam geralmente seus médiuns dos centros onde não são aceitos sem reserva. Esse alerta que é feito por Kardec, ele é interessante para a nossa reflexão, porque nós estamos estudando aqui a influência dos espíritos na nossa vida. A gente já sabe que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, que na maioria das vezes são eles que nos conduzem. Então eu preciso estar em alerta, sabendo, como foi dito pelo próprio Kardec, que os espíritos não sabem tudo. Portanto, eu preciso realmente analisar tudo o que vem, seja dos homens, seja dos espíritos. Esse ponto é crucial para a gente, porque a nossa vida daqui para frente, nós vamos desenvolver com a vinculação entre nós e o mundo espiritual. Então, vamos lá para a segunda parte do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. 52. Estando descartada a opinião materialista, como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, se encontra singularmente desembaraçada. É só um ponto agora para a gente analisar. Poder-se-ia perguntar de início por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis, por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A própria razão diz que para isso não há nada absolutamente impossível. E já é alguma coisa. Esta crença tem, de outra parte, para ela o assentimento de todos os povos, porque se encontra por toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral, nem sobreviver aos tempos, sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é, ademais, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja. E foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, estas autoridades o estão igualmente. Mas isso apenas são considerações morais. O Macausa, sobretudo, contribuiu para fortificar a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. E foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Item 53. A ideia de que se forma dos espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Estas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria perguntam-se, com alguma aparência de razão, como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro. Porque o espírito não é uma abstração. É um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa na morte,
não sai despojado de todo o seu envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós os conhecemos. Aqui a gente vê o depoimento de Kardec dizer que todos os espíritos que ele indagou, perguntou, dizem que tem a forma de homem. Kardec fez 1000 perguntas. Kardec era um curioso, um cientista que não se rendia facilmente. Ele fazia perguntas de tudo que era maneira. E ele diz que os que se apresentavam, consequentemente, Kardec viu, presenciou, entre aspas, a aparição dos espíritos na Sociedade Espírita de Paris. Vamos em frente. Observemos-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão no estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado, conforme o gênero da morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem por que estão separados dele. Continua a se ver sob sua forma primitiva e esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha, da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes se puderem se elevar, percorrer o espaço, assim como em suas vidas o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Isto a gente vai entender que é de acordo com o grau de conhecimento do mundo espiritual esses espíritos tinham quando estavam encarnados. Porque se eles desconhecem o que vai encontrar, chegando lá eles estão totalmente perdidos. Nesse ponto aqui, existe essa nota lá embaixo, que ele coloca, que eu vou ler só apenas no finalzinho, que é interessante para nós. Não levando consigo, senão seu corpo fluido, aquele que conserva depois da morte. Quer dizer, quando a gente está dormindo, a gente vai com o nosso perispírito. E é esse perispírito que dá as sensações que a gente vai ter quando está desdobrado através do sono. O susto, a alegria, tudo que a gente sente quando está sonhando, ocorre porque o perispírito resiste e transmite para o nosso cérebro físico. Entretanto, vamos seguir. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Tem uma forma, mais uma forma, que não os oprime, nem os embaraça. Tem, enfim, a consciência do seu eu e da sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Então, alguma coisa nós levamos quando a gente desencarna. Kardec é metódico. E a equipe espiritual vai conduzindo Kardec nessa estruturação. Então, a gente está começando, antes de falar sobre o fenômeno mediúnico, a gente está começando a entender que o espírito desencarnado, ele leva com ele alguma coisa que estava com ele quando encarnado. Para nós termos uma ideia de como é possível um espírito desencarnado se vincular ou entrar em contato com o mundo físico. É muito perfeita essa estruturação que ele passa para nós. Item 54. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem 3 coisas. Primeira, a alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segunda,
o corpo envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma, que se encontra dessa maneira sempre com um envoltório. Esta informação é importante. Nós não perdemos em momento algum o nosso perispírito. E eu já ouvi, na nossa casa espírita, um palestrante dizer que a gente perde o perispírito para pegar outro no outro mundo. E aqui está dizendo sempre. E a gente vai ver essa afirmativa mais para frente um pouco. Este último, se bem que é fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria. O perispírito é matéria, está sendo dito aqui. Embora, até o presente, não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Sigamos. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Vejam só, aqui ele está acrescentando que o perispírito é um fluido nervoso. Fluido. Vamos, isso aí, a gente está começando a perceber a profundidade que é este elemento chamado perispírito. A medicina, não considerando senão um elemento material ponderável, se priva na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Constantemente o nosso perispírito age sobre o nosso corpo físico. Se ele é um fluido nervoso, nosso estado emocional vai interferir nos nossos órgãos a depender para beneficiar ou para desorganizar as suas funções. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. E ele continua, o perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre na ciência, algumas vezes, para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento, e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada do seu perispírito. Novamente, os Espíritos nos dizem que o perispírito continua conosco. Item 55. Disse-se que o espírito é uma chama, uma chispa. Isto se deve entender do espírito propriamente dito,
como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas, em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Repete novamente, sempre revestido, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. Meus irmãos, veja só, esse ponto ele é super importante para nós, porque aqui está relacionado a questão das nossas emissões vibratórias e mentais, o nosso desejo de ajudar alguém a se beneficiar, entra essa contextura do perispírito, que ele está dizendo aqui para nós, que é matéria que se eteriza de acordo com a nossa... E eu fiz aqui uma associação que no Livro dos Espíritos a gente vai ver mais detalhes sobre o perispírito na questão número 27, na questão 70, na questão 187 e na questão 257. Ele vai, nessas questões, falar de qualidades do perispírito. Então, como Marcos está trabalhando o Livro dos Espíritos, eu vou saltar essa parte para que, quando chegar o momento, a gente vá se aprofundar nesse estudo, porque é interessante para nós conhecermos com a profundidade que seja possível o perispírito que está à nossa disposição. Então, sigamos no item 56. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessárias para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É ao menos o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que não têm senão o perispírito. É aquela sob a qual em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou qual aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável.
Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. Segundo a vontade que age sobre ele. Nossa vontade é fundamental para tudo que fazemos com a nossa mente. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito que quer se fazer reconhecer pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Antônio sabe muito bem disso. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria. E isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e, de repente, se esvanecem como uma sombra. Kardec viveu esses fatos. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Conclusão lógica. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente. Provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. É bastante botar água para ferver e nós vamos vê-la tornar-se vapor. Colocarmos no congelador e ela vai se tornar sólida. E por que o perispírito não pode fazer isso? 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós senão por seus atos, e seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais, senão por um intermediário material. O espírito tem, pois, necessidade de matéria para agir sobre a matéria. É por isso que o espírito desencarnado necessita do médium para psicografar, para falar e etc. Tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Ora, o seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Tem, em seguida, por agente intermediário, o fluido universal. Observe esse detalhe. O fluido universal, espécie de veículo sobre o qual age como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Enchemos o pneu do nosso carro com ar. Damos a ele forma e ele sustenta o peso do nosso carro.
Considerada dessa maneira a ação dos espíritos sobre a matéria, se concebe facilmente e compreende-se desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais. E nada tem de maravilhoso. Não parecem sobrenaturais senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece e esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e da qual não se admirará jamais dentro de algum tempo, como não se admira hoje de correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos, ou hoje pelo celular. Item 59 e último. Talvez nos perguntarão como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre os corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção, porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus mais poderosos motores? Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gasificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa erguer uma mesa? Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido. Para a gente ter uma ideia de como é importante esse capítulo perispírito, eu vou ver aqui só um ponto da questão no Livro dos Espíritos, para a gente ter uma ideia do que eles passam para nós. Questão 257. Essa questão 257 do Livro dos Espíritos é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E aqui no parágrafo seguinte, diz o seguinte: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que tira do meio ambiente, do fluido universal. O perispírito é retirado do fluido universal, que já falamos aqui. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida inteligente, intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo físico, elas se tornam gerais. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer,
mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se despreende mais ou menos lentamente do corpo. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria, que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados. Portanto, os espíritos sofrem a influência da matéria, mesmo desencarnado. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados. E muito mais detalhes vão surgindo à medida que a gente se aprofunda no conhecimento da doutrina espírita. Por isso é necessário exatamente o estudo. E como é bom a gente estar reunido em grupo, para que a gente possa debater e cada um ter a sua ideia daquilo que nós estamos estudando. Cada um vai com as suas experiências, engrandecendo o conhecimento que a gente tem à nossa disposição nos livros de Kardec. Quando é falado que o nosso espírito utiliza-se do perispírito para usar o corpo físico, ele vai dizer no item do Livro dos Espíritos que os nossos órgãos estão impregnados desse fluido. E o perispírito é o fluido que impregna esses nossos órgãos e lhes dão vida. Portanto, os nossos pensamentos de que eu quero estar saudável, que eu estou em equilíbrio, isso tudo vai favorecer a saúde do nosso corpo físico. Nós estamos começando a conhecer a mecânica e o uso do nosso perispírito, algo que está corroborado por Kardec nas suas pesquisas, quando estava ainda elaborando o Livro dos Espíritos, ouvindo dos próprios espíritos na sua pesquisa com as médiuns na Sociedade Espírita de Paris. Portanto, meus irmãos, é um estudo super importante para nós, porque é através desse estudo que a gente pode se prevenir de muita coisa, que a gente pode se fortalecer, se equilibrar e viver melhor no nosso cotidiano. Era o que eu tinha para falar a princípio, se bem que tem muita coisa que, se pudesse, a gente passaria aqui mais 2 horas falando, porque esse é um campo profundo, mas eu tenho que encerrar agradecendo a vocês a oportunidade de estar juntos, buscando o aprendizado, e devolvo a palavra ao nosso irmão Marcos Melo, que está coordenando os nossos estudos da noite. Obrigado, Marcos. E obrigado a vocês todos. Obrigado, Sr. Inácio, pelas colocações da noite. Realmente esse tema é muito importante, e nós vemos, ao longo da obra de André Luiz, ele nos relatar várias experiências, principalmente com relação à questão do perispírito, essa quintessência, essa sutileza da matéria, né, que ela se torna imponderável,
e principalmente pela capacidade que André Luiz relata na obra dele, dessa modificação do perispírito. Quanto mais adiantado e mais você tem conhecimento através dos estudos como espírito, você vai tendo essa capacidade de alterar, de se modificar, já não passa mais a necessidade de você se alimentar. Os espíritos mais evoluídos, não é verdade, seu Inácio? Ele já tem a capacidade de extrair da atmosfera os elementos necessários que vão suprir o seu corpo, né? O seu corpo etéreo, essa parte sutil que nós teremos. A gente sabe que quando a gente desencarna, ele ainda é um pouco denso, mas devido exatamente a essa carga que nós levamos e estamos inseridos lá no plano espiritual. Esse é um capítulo que remete a refletirmos realmente, e seria interessante que, se os nossos irmãos tivessem alguma dúvida, que fossem tiradas nesse momento, ou no momento posterior, mas nós temos aí um tempo necessário para algumas colocações e fica aberto para quem quiser fazer suas colocações. Antônio, ou só abrir o microfone e falar. Vamos lá participar para a gente ter nossas dúvidas derrimidas. Vamos lá, pessoal. Não se acanhem. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, a minha dúvida, na verdade, é uma dúvida que eu fiquei desde sexta-feira passada, mas aí nós não tivemos mais tempo, e eu ia perguntar no grupo, enfim, passou essa semana e vou aproveitar. A minha dúvida é aquela, acho que muita gente tem, saber quando que eu tô tendo uma manifestação mediúnica, ou porque alguns têm uma intuição muito forte, né? Recebe certas manifestações pela intuição. Quando é minha consciência falando comigo, por exemplo, quando eu recebo uma intuição muito forte assim, com uma espécie de um aviso, não faça isso. Às vezes parece, eu digo assim, eu estou ficando doida, porque vem umas mensagens muito fortes na minha cabeça. Não, na mesma hora que você faz uma coisa ou diz, é como se você recebesse uma repreensão, e é como se eu estivesse conversando comigo mesmo, sabe? E é muito forte, eu tenho uma intuição muito forte. Eu nunca sei se é a minha consciência que está cada vez mais aguçada, se é algum aviso, se é algum mentor, o meu anjo da guarda. Enfim, eu sempre fico na dúvida. É aquela coisa de, na mesma hora, não faça isso não vai dar certo, não vá por aí. E todas as vezes que eu ignorei essa minha intuição, que quase que teve um momento na minha vida que quase que todo dia eu meio que recebi assim um aviso: isso não vai dar certo, você ainda vai ter uma decepção grande com isso. E, sabe, a pessoa não escuta e bater e valer. E outra coisa é em relação aos sonhos, né? Ontem eu tive um sonho como se eu tivesse, não era exatamente um hospital, era como se fosse. E tinha uma médica, uma mulher com cabelo preso, ela estava com a túnica, e uma outra pessoa como se fosse auxiliar dela. E essa mulher vinha me dar uma receita. E ela escrevia essa receita, a pessoa que estava com ela, a auxiliar, dizia: espere só um instantinho que ela já vem falar com você, ela vai lhe explicar o que você tem que fazer. E eu me sentava numa mesinha assim, como se fosse um consultóriozinho de SUS, bem simples, mas não era, como se fosse. E ela vinha escrevia, só que eu acordava, gente, e assim, foi um negócio tão real, mas a pessoa acorda e não lembra de nada. Como é que a gente sabe que é uma ajuda que a gente está recebendo, ou que a gente precisa ajudar alguém? Eu sempre fico com essas dúvidas. Obrigada. Se entendeu as perguntas aí, fica à vontade. Entendi, Antônio. Marcos. Elisa, primeiro é o seguinte: existe uma resposta dos espíritos justamente nessa questão. Por que eu não consigo definir se sou eu que estou pensando ou se é uma influência espiritual? E eles dizem que é melhor que a gente não saiba discernir, porque isso vai nos favorecer a tomar
as nossas próprias atitudes. Porque se a gente souber que é dos espíritos, a gente pode ficar mal acostumado. Aí a gente pode, não, vou esperar que o espírito me dê a resposta. Quando eu li o discurso de Kardec, ele diz assim: os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se exerça em discernir o falso do verdadeiro. Então, eles querem que a gente mesmo tire as nossas conclusões. Então, é aquela história, se a gente recebe uma influência, uma sugestão, vamos passar em revista o seguinte: isso é bom para... Isso é útil ou prejudica? Bom, se é bom para o meu semelhante, não me faz mal, então vamos agir. Não importa se veio a influência ou não. Nós temos que entender que a gente agora que está dando atenção a essa influência. Ela sempre existiu, mas a gente não prestava atenção a isso. Então agora a gente já está prestando, a gente já está observando. Então vai chegar um momento em que a gente vai conseguir separar por um detalhe físico que é uma influência espiritual. Pode ter certeza disto. Isso é com o tempo. A gente começou a se familiarizar com o mundo espiritual a partir de agora. Então a gente está aprendendo. E veja só, como é que a gente faz para perceber se o que a doutrina diz procede ou não? A ciência diz que o meu cérebro só dá notícia de tudo aquilo que se passa nos nossos 5 sentidos. Então, se eu fechar os olhos e eu não vejo nada, eu não posso registrar algo que passou na minha frente. Então, imagine, você acabou de relatar para nós que você estava dormindo, o que significa dizer que todos os seus sentidos estavam paralisados, entre aspas, amortecidos. E aí você viu, você ouviu, você observou, você tem todos os registros do diálogo que você teve. Como é que você pode passar para nós que a mulher tinha cabelo curto, que ela fez uma receita que era parecido com o hospital? Como é que você viu isso? Se os seus olhos estavam fechados, se a sua visão estava obliterada. Então, isso é uma prova científica do desdobramento do corpo, como a gente leu agora, levando o perispírito, e esse perispírito vai registrar o que se passou no mundo espiritual. Não tem como ser diferente. E a prova é tamanha que se você estivesse lá nesse hospital e, vamos supor, que alguém tivesse pego uma faca e tentasse lhe matar, você iria despertar no seu corpo físico assustada, assombrada, com o seu coração pulsando a 1000. O que significa dizer que o susto que você teve lá no mundo espiritual, você transmitiu para o seu corpo físico. Foi algo real que o seu corpo físico reagiu. Ou nunca aconteceu com um de vocês situação semelhante? Eu estou sossegado, dormindo na minha cama, e eu tenho esse sonho, e eu acordo suado, apavorado, e meu coração e a minha corrente sanguínea acelerada. Não tem como a gente não aceitar mais essa realidade. Porque é lógico que meus sentidos estavam em algum outro lugar. Porque quando eu acordei, estava tudo sossegado, nada tinha acontecido ao meu redor. E de onde eu fui buscar isso? Foi da minha cabeça? Então eu acho que tudo bem. É interessante a gente se preocupar se a influência é minha ou não é. Não. Nós estamos constantemente sendo influenciados. Constantemente. Existem algumas que são destacadas para chamar mais a nossa atenção.
Então, à medida que a gente vai buscando conhecer o mundo espiritual, a gente vai favorecendo a que isso se torne mais constante e que eu esteja mais presente na ocorrência. Porque o ponto que a gente está falando, e esse é um outro detalhe necessário no estudo da mediunidade, é que existem aqueles médiuns que estão sendo influenciados e não analisam que quem o está influenciando é alguém que não deseja o seu benefício. Mas ele sabe que é um espírito, e isso para ele é o bastante. Então ele se conforma porque é um espírito. Mas ele não raciocina que esse espírito não é útil ao seu desenvolvimento. Eu tenho que analisar o fenômeno e dizer, não, este aqui me serve. Este aqui não. Não é o fenômeno pelo fenômeno, mas é o fenômeno pela produção útil que esse fenômeno possa me trazer. Então, se alguém está me sugerindo uma ideia, eu não sei se sou eu, mas tem que vir na minha mente. Porque se ele sugerir e não for na minha mente, eu não vou ter conhecimento. Então, como ele fala direto na minha mente, eu fico na dúvida se sou eu ou se é ele. Ora, se é para o bem, que bom que é meu ou é do Espírito. Não importa, o importa é que é bom. Se eu esclareci, eu fico satisfeito. Devolvo a palavra, Márcio. Ok, sim, nós temos mais algum. Obrigada, meu querido. Ajudou? Marcos? Foi não, João? Sim, ajudou, obrigada. Muito importante, senhor Inácio, isso que o senhor falou aí, e eu estava aqui justamente raciocinando o que a colega relatou dela aí, exatamente, no desdobramento, realmente é onde o espírito ele se sente livre, parcialmente do corpo físico, porém ligado pelo cordão prateado, né? Aí, quer dizer, mas o espírito ele consegue vivenciar toda essa liberdade momentânea, né? E ele vai aos diversos lugares aonde naquele momento ele está livre para né, caminhar no plano espiritual. Porém, muitas dessas vivências que, como ela disse, eu não me lembro do que eu, quando eu acordei, eu não me lembro do que eu passei. Porque muitas dessas informações, ela também está no nosso corpo mental, né? Porque nós temos o corpo físico, o perispírito, o corpo mental e o espírito, né? Assim, nosso corpo mental é como se fosse um HD em que você consegue, um pendrive em que você consegue armazenar aquelas informações, inclusive de vídeos passados, de outras personalidades ao qual nós assumimos em outros momentos, né? Assim, particularmente em situações que a gente vive mais presente, como foi o que ela falou aí, tá certo? Fica gravado, né? E isso muitas das vezes a gente diz, poxa vida, eu recebi a influência, ou será que esse pensamento é meu, ou é de alguma pessoa que está me induzindo? Mas muitas das vezes esse registro que fica particularmente nosso, que em estado latente nos faz recuperar lampejos dessas experiências, e quando a gente volta para o corpo físico, né, no estado de vigília, é que a gente começa como é que chama? A tomar ciência de alguns momentos dessas cenas que a gente, quando estava em momento de desprendimento, de desdobramento, vivenciou. Eu creio que seja isso mais ou menos, né, senhor Inácio? Marcos, só complementando. É isso aí. E outro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte: será que nós, quando vamos nos deitar para dormir, a gente limpa a nossa mente, ou a gente vai dormir com todos os problemas do nosso cotidiano tentando resolvê-los durante a noite? Se a gente realmente faz uma limpeza na nossa mente e vai dormir sossegado, talvez a gente possa guardar o registro de tudo que se passou no sono. Esse é o ponto. É se preparar para o desdobramento através do sono.
Antônio? Bom, eu sei que está um pouquinho avançado, mas eu me permito dessa vez fazer algumas colocações. Pode ser, Marco? Claro, a sua colocação é sempre importante, meu irmão. Fica à vontade. Eu quero lhe escutar. Pronto. Do tema que nós estudamos hoje, foi mais ou menos, foi mais reforçado que os espíritos estão conosco, que eles têm forma e têm substância. Então, quanto a isso, muitos de nós já não têm dúvidas, né? Porque, de uma forma ou de outra, nós já sentimos nos nossos sentidos, tanto físicos quanto espirituais, a existência dos nossos irmãos. E também não podemos esquecer do que nós estamos aprendendo, né? Que nós somos criados simples e ignorantes, somos derivados do fluido inicial, ao qual, por sublimação dessa matéria, lhe é impregnada gradativamente condições de inteligência cada vez sempre progressivas, cada vez mais complexas, cada vez mais atuantes. E nesse aprendizado que nós estamos fazendo, né, nós sabemos que depois das nossas instâncias nos reinos, desde o reino mineral até o reino nominal, passando pelo reino vegetal, passando pelos reinos animais, existe a necessidade de criar um mecanismo que guarde essa energia em si, quer dizer, ela contida em si mesma no próprio perispírito, que transporta as informações, né, que são legado desse ser energético que é criado. Então nós vamos caminhando e vamos guardando nele informações que o nosso consciente atual não tem leitura, não tem acesso. Pelo menos de uma forma transparente. Na medida em que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, na medida em que nós vamos evoluindo na nossa compreensão, na medida em que nós conseguimos estreitar, através dos nossos pensamentos e ações, uma conexão mais firme com a nossa consciência profunda, aí as coisas começam a mudar. Aí nós começamos a ter acesso a recursos que diretamente se comunicam com o mundo espiritual, porque estão eternamente imersos nele. Meus irmãos, nossa irmã Elisa, acontece com ela aquilo que acontece com a maior parte da população, inclusive comigo. Nós somos influenciados, muitas vezes conduzidos por pensamentos que não sabemos que é nosso, se é de algum irmão, e não necessariamente do meu mentor espiritual, porque eu posso estar alinhado muito mais com energias baixas e negativas do que com as energias do meu tutor espiritual. Pode ser até um espírito familiar, com o qual, pela minha sintonia vibratória, eu me alinho com ele e ele pode ser mal esclarecido. Então ele diz assim, isso aqui vai dar errado, isso pode dar errado. É claro, se eu me convencer que aquilo vai dar errado, vai, porque a minha própria materialização do meu pensamento faz com que as coisas deem errado. O nosso pensamento, ele materializa até o final das nossas ações. Então, o que é que eu posso fazer? Leon Denis, ele fala que nós devemos fiscalizar os nossos pensamentos. Nós temos que fiscalizar os nossos pensamentos todo o tempo e verificar se os nossos pensamentos eles se alinham com as instruções que nós estamos agora estudando
tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Novo Testamento. É um bom filtro. E ele diz mais: se necessário e aconselhavelmente, é bom, muitas vezes, a gente pular para fora do nosso prisma de observação e raciocínio. E Leon Denis, ele nos convida a escolher, a eleger um modelo para que nós sempre pensemos que em determinada situação, com aquele modelo e naquilo que nós conhecemos ele, e é bom que a gente conheça bem, como ele reagiria, como ele se comportaria presente naquela situação que se lhe depara. Digamos assim, se fosse Madre Teresa, como é que Madre Teresa abordaria determinado problema que se me colocaria? Se fosse Jesus, como é que ele iria fazer? Bom, temos que conhecer essas pessoas que nós podemos começar a chamar de luminares das nossas existências. São pessoas cujos atos, cujas ações estão inequivocamente progressistas. Progressistas do ponto de vista de caridosas e úteis para todos. Lembremos-nos que o personalismo nasce bom. Então, fiscalizar os pensamentos. Por outro lado, ele diz, em fiscalizando os pensamentos, vamos também fiscalizar nossos atos. Porque se os nossos pensamentos são bons, nossos atos deverão ser bons. Ou então, alguma coisa está errada. É interessante nós raciocinarmos. Aí ele vai um pouco mais longe e diz assim, eu vou passar aqui a ler um pouquinho, eu peço perdão, mas eu vou ler aqui. É bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. Isso é possível, seu Inácio? Isso é possível? Vocês acham que é possível eu ler um livro e a energia contida nele impregne minha alma? E ele vai mais. As radiações de seus pensamentos, olha, estamos falando em pensamentos materializados pela escrita, despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. E ele vai dar aqui um conselho. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Porque todo o texto escrito, todo o texto vibrado, na verdade, ele materializa e ele é quintessenciado. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência
de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter as nossas leituras. Eu vou parar por aqui, é muito interessante, eu recomendo. É o livro de Leon Denis. Aqui já estou aqui no capítulo, que é o 24º, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, tudo a ver. O livro é o problema do ser, do destino e da dor. Bom, meus irmãos, eu posso terminar dando aqui algumas experiências, aqui dando alguns testemunhos, mas assim, na medida em que nós temos a vontade de nos melhorarmos, que nós fazemos os esforços corretos para nos instruirmos, que nós, materializando o fruto desse nosso esforço, alinhado com as leis que nós estamos tentando entender e cumprir, nós teremos toda a ajuda, toda a conexão sagrada, divina, para começar a entender melhor esse modelo de universo que se sobrepõe, que se completa, que se expande infinitamente dentro e fora de nós, nos levando a uma simbiose que só tem que nos trazer felicidade, utilidade e nos fará fontes energéticas do amor. Cada um de nós transformado numa partícula de energia que estará somando, ajudando o nosso Pai Celeste a construir as realidades que nós mesmos somos frutos. É isso, meus irmãos. À medida que nós estivermos preparados, nossas mediunidades em graus, em tipos, em intensidades, elas vão ser vivenciadas com maior consciência e com maior proficuidade. É isso, meus irmãos. Passa a palavra para o nosso irmão Marcos Melo. Obrigado, Toninho, pelas suas colocações. É sempre um aprofundamento nos temas que são estudados durante a noite. Mas para não perder o hábito também, né? 30 segundos só. Esse livro aqui, o Perispírito e suas modelações. Esse livro aqui, ele é fantástico. Ele forma as modelações que o perispírito sofre em todo tipo de situação. Amputações, suicídio, transplantes de órgãos. O que acontece quando se faz um transplante de órgão, quando você não autoriza, vamos dizer assim, quando você não tem consciência em espírito, que aquela pessoa te retirou aquele seu órgão para transplantar em outro, aí tem as problemas de rejeições de órgãos, e ele explica aqui o que acontece exatamente em todas essas situações, quando o nosso corpo ele é, de certa maneira, danificado, seja por um acidente, uma amputação. Ele vem explicar. Esse livro aqui é fantástico. É uma leitura que você vai se empolgando a cada vez que você vai caminhando nos temas, né?